Bem-vindo ao canal Escatológico. Considere se inscrever no canal caso goste do conteúdo. E a qualquer momento você pode se desinscrever. Não paga nada por isso e você ainda tem acesso a coisas muito boas aqui. Obrigado. A nossa contribuição no que diz respeito à concepção da Terra plana, pelo menos no meu entendimento, eu gosto de elaborar, eu quero elaborar argumentação teológica e também científica dentro da ciência, da verdadeira ciência, que é aquela que nós observamos os eventos, os fenômenos e os reproduzimos em laboratório. Isso é a verdadeira ciência. Não essa ciência especulativa, tá? Que se tornou algo filosófico. Não passa de arcabouço filosófico, certo? E por trás desse arcabouço existe uma ideologia ateísta. Eles querem justamente provar as ideias ateias através dessa colcha de retalhos filosófica que se tornou a física moderna, tá? Eu recomendo a vocês a leitura de um livro muito bom, que é este aqui, A Sabedoria da Antiga Cosmologia. Aqui você vai entender qual o fundamento filosófico desses ateus, desses falsos mestres, que eles deixaram de ser físicos para serem filósofos, defensores de uma teologia, ou de uma filosofia, ou de uma ideologia ateísta. O ateu, ele é um teólogo, porque ele simplesmente elabora conceitos a partir da premissa da não existência de Deus. Isto é uma teologia, queira ou não. Isto se tornou uma religião. Então ele prova e ele mostra aqui que esse cientificismo é uma religião. Tá? Outra coisa é o seguinte, quero fazer aqui a análise de um vídeo da minha amiga Sheila, do canal, o canal Manifesto Terraplanista, que ela mostra justamente, ela faz uma análise ali de pelo menos um livro, no qual eu estudei no seminário teológico, que é a História da Igreja Cristã, da editora Haste. Bom, isso é muito sério. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é pastor, e ele coloca lá no site da igreja dele, no canal da igreja dele, tem o símbolo justamente, vocês sabem de quê, né? Dessa bolinha aqui, ó. Dessa bolinha heliocêntrica que nós sabemos que é mentira. Como é que os caras conseguiram, vejam só, eles conseguiram meter na cabeça do povo de Deus, das pessoas que são chamadas, ou que se dizem, ou que se afirmam serem chamadas pelo nome de Jesus Cristo, conseguiram meter isso na mente do sujeito, de tal modo que ele coloque no símbolo da própria igreja essa mentira. A adoração ao Deus Sol, o heliocentrismo que nós vemos aí. Vocês podem ver aí, ó. Temos aí o heliocentrismo, aí na tela vocês podem ver, que contrasta com a verdade bíblica. Vejam só, nossa terra é imóvel, a terra é imóvel, tá? Os antigos sabiam disso, e Deus mesmo revelou a Moisés, o escritor do Gênesis, este formato. Então vejam só, conseguiram meter na cabeça do cristão atual que o heliocentrismo, que é esta bola giratória, é a verdade. Em Gênesis, está lá, Gênesis mostra o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. 2 Pedro fala a respeito da terra que foi tirada das águas. A terra, não isto aqui, né? A terra foi tirada das águas e em meio às águas, como vocês podem ver nesta imagem, em meio às águas do oceano primordial, ela subsiste. Isto está bem claro. Então, a partir de Copérnico, o heliocentrismo vem desbancando a Bíblia. E o pior disso não é nem isso. O pior disso é que ele ingressou nas fileiras cristãs. Vejam só, no seminário nunca houve uma discussão a respeito da cosmologia bíblica. Eles simplesmente esconderam esse tipo de discussão. E nós que éramos jovens, né? O sujeito entra na faculdade com 19 anos. Com 19 anos entrei, né? Ingressei no curso de teologia. E nós, né, vamos aprendendo, nós vamos discutindo diversos assuntos. Aprendemos ali a respeito
da crítica bíblica e outras coisas, hebraico bíblico, grego bíblico, mas essa discussão nunca veio à tona. Aprendemos teologia sistemática e muitas coisas, né? Mas esse tema, que é um tema de crucial importância, nunca veio à tona. Por quê? Porque a fé cristã tem sossobrado, tem afundado, tem sido esmigalhada com a cumplicidade dos seus próprios líderes, esmigalhada e afundada por essa doutrina satânica do heliocentrismo. Que os covardes, ou aqueles que... Às vezes o cara não é covarde, ele quer dizer que ele é muito inteligentão. Ele é muito inteligente, porque ele consegue compreender os conceitos desse tal heliocentrismo. Aí o cara vai lá, eu vou ler o Einstein, então eu quero compreender. Ele quer compreender uma coisa incompreensível, que é fantasia, pura fantasia. Aí ele, não, se eu compreender essa fantasia, eu vou ser visto entre meus pares como uma pessoa inteligente. Ora, bola, se o próprio Davi diz nos Salmos 131, ele afirma: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram, não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Então o cristão, né, os pastores, eu vi um vídeo aí muito interessante do canal Inteligência Natural, em que ele bate na pregação, e uma pregação incorreta coloca caraminhola na cabeça daquele que está ouvindo. Eu já vi uma pregação dessa, tá, pessoal? Eu já vi uma pregação dessa na igreja presbiteriana, que o sujeito pega Josué capítulo 10 e tenta, de todas as formas, colocar isso que você está vendo na tela, tá, que é o formato bíblico da Terra, nessa concepção satanista, tá, do heliocentrismo. Mas é justamente isso, porque eles querem se exercitar nessas ditas grandes matérias, que é sabedoria humana, como diz Paulo lá, que na verdade é uma sabedoria que deriva da loucura humana. E é muito interessante isso. Eu tenho certeza, eu falo para esse meu amigo, né, que é pastor, e tem um símbolo lá, já falei para ele, tem um símbolo, esse símbolo aqui, lá no site dele. Eu já falei, rapaz, tira isso daí, cara. Coloca aí a terra plana, que é o reino terrestre. Ele deve me achar louco, deve me achar herege, né? Isto não é ciência, esse tal de heliocentrismo é doutrina de demônios. Pode dar pulinho de 10 metros, meu amigo. Você vai ser chamado à responsabilidade por Deus, por pregar e por concordar com essas mentiras. Então quero analisar aqui o vídeo da minha amiga Sheila, porque ela menciona justamente isso, um livro no qual eu estudei durante o meu período de seminário, tá? Que é a história da igreja cristã. Ali ela mostra, por exemplo, que uma coisa que eles querem enfiar na sua cabeça é que os antigos, os escritores da Bíblia, eram ignorantes, homens ignorantes que ignoravam a ciência, essa ciência, né, mentirosa, e que, na verdade, você depreende o que dessas afirmações, dessa insistência dos pastores em baterem na terra bíblica? Você depreende o que? Eles compraram a ideia de que eles são inteligentes, e os escritores da Bíblia que tiveram a revelação divina são burros. Quer dizer que Salomão, que fala muito a respeito de que estamos abaixo do sol, tudo que ocorre debaixo do sol, que ele compreendia justamente isso, que o sol é pequeno e a lua também, os dois têm o mesmo tamanho, e giram acima de nós em uma terra imóvel. Então, mas eles batem. Ao invés de pregarem a verdade, eles combatem a verdade. Combatem a verdade, e ainda afirmando aí que os escritores bíblicos, que segundo a palavra de Deus eles foram inspirados por Deus, são burros.
mentirosos. E eles não seguem um conselho de Davi, né? O meu coração não se levou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Muito elevadas na concepção do ser humano. Tá? Mas é justamente essa concepção errada que foi implementada aí na cabeça das pessoas, dos pastores, gente. Os pastores que aí vai a ovelhinha lá e diz para você, em alto e bom som, terra plana é heresia. Então a Bíblia toda é herética. Do ponto de vista dessas pessoas, a Bíblia toda é herética. Vejam que ele não consegue nem ao menos se ouvir. Por causa do quê? Da lavagem cerebral, que foi muito grande na infância e continua sendo muito grande até mesmo nos arraiais cristãos. Certo? Ele nem consegue se ouvir. Por causa da lavagem cerebral, que é muita, mas muita mesmo. E outra coisa, os caras são tão malandros, esse povo aí defensor do heliocentrismo, que eles afirmam que o seguinte: não, nós estamos praticando ciência, vocês são religiosos. Essa concepção da Terra bíblica, né, ou Terra plana, é uma concepção religiosa. Nós é que fazemos ciência. Mal sabem eles que eles é que estão criando, ou criaram, desde Copérnico, e tem os seus sacerdotes, tá? Eles criaram uma nova religião, que é a religião cientificista. E a coisa é tão interessante que você precisa de ter muita fé, meu amigo, para você acreditar naquilo que vai contra seus próprios sentidos, sua própria observação. Nós não sentimos a Terra girar, mas o cara diz lá que a Terra gira. Dizem que quem tem que comprovar uma afirmação que vai contra a realidade das coisas, certo? Quem tem o ônus da prova é justamente aquele que afirma coisas que contrariem a realidade das coisas e dos eventos. E os caras, eles conseguem explicar todos os fenômenos, já notou isso? Os caras sabem mais do que o próprio Deus, que deixou escondida determinadas coisas. Agora, a Terra bíblica ou a Terra plana, nós temos dúvidas. Por exemplo, de que é composto o Sol, de que é composta a Lua? Não, eles já responderam tudo isso. Tá? Coisas que ninguém sabe. Então eles dizem, não, é hélio, é hidrogênio. Se você assistir aquele filme, é tudo baseado em filme de Hollywood, tá, pessoal? Aí assistiram lá o filme lá, Presságio, aí vai lá a menina e fala assim, o Sol é composto disso, daquilo, tem porcentagem disso, daquilo, e ela passa como uma pessoa inteligente que decorou um bando de besteira, de mentira, certo? Então a decoreba, né? Coisas que não tem nada a ver com a realidade. E isso é fé, tá? Então eu vou lá e vejo o horizonte reto. Não, mas o horizonte é curvo. Eu tenho que crer contra a minha experiência. Eu tenho que acreditar em uma afirmação que vai contra a verdade dos fatos, daquilo que eu vivencio. Isto é religião, tá? Então vou deixar aqui o vídeo, né, rodando, para que vocês vejam aí. Muito interessante essa intervenção do canal Manifesto Terraplanista. Quando eu pesquiso, digito no YouTube esse nome, Manifesto Terraplanista, não está aparecendo o nome do canal. Tá? Eu tive que mandar esse link para o meu e-mail para conseguir abrir aqui, tá, pessoal? Então vamos lá, calma aí. Prestem atenção aí. Tem que rir muito disso aí mesmo. Isso aí tá de parabéns, tá? Ter colocado isso aí. Esse é um vídeo que precisa circular. Esse vídeo é a coroação de toda a minha vida.
é aquilo que eu gestei durante a minha vida inteira. Eu não estou falando só do meu tempo de entendimento, não. Que eu estou respondendo aqui a uma pergunta que não é só minha. Estarei trazendo aqui essa pergunta na boca do pastor Eliseu, mas eu quero dizer que eu ficava muito admirada de ver o que acontece nos seminários. Bom, pessoal, então vejam só, ela disse que é o trabalho de uma vida. Isso é muito importante, porque lá em Salmos 119, né, fala a respeito da meditação, da palavra de Deus. E a palavra deve ser o manual, o principal manual do crente, do cristão. É a palavra de Deus. Você deve meditar nela dia e noite. E você meditando na palavra, você vai ver que ela concorda com a realidade em que nós vivemos. Então, a partir do momento que você é um cristão e começa a crer, você crê pela fé, tá? Nessas mentiras de demônios, oriunda aí da adoração a esse Deus Sol, que o Sol é gigantesco e que estamos aí sendo carregados mediante a força gravitacional em torno dele, né? Você começa a se tornar um esquizofrênico, um crente, um cristão esquizofrênico, porque você tenta encaixar a mentira dentro da verdade. É como aquela mentirazinha, né, que eles... Vejam só como os caras fazem subliminarmente esse tipo de coisa. Assista ao filme Apolo 13. Aí diz lá que quando eles estavam perdidos lá no espaço, que é tudo mentira, tá? Isso foi tudo armação midiática. Fizeram até filme aí com Tom Hanks sobre esse tema, tá? Eu tenho esse filme, já vi várias vezes, acho interessante, né? Aquele CGI, né? Aqueles efeitos de computador, efeitos especiais. Bom, mas a gente tem que ter a noção de que aquilo é mentira. Então chega um determinado momento naquele filme que isso aí eles dizem que ocorreu, que eles tinham que colocar o círculo dentro do quadrado, do cubo, né? Temos que colocar isto dentro disto para poder salvar lá os astronautas que estavam, né, na verdade aqui na Terra, zombando de todo mundo e afirmando lá que estavam perdidos no espaço, tá? Tem que colocar isso dentro disso, zombando de nós, porque eles querem colocar o heliocentrismo dentro justamente da visão correta. Isto é impossível, você vai se tornar um louco, tá? Continuemos. Queridos irmãos, eu acredito que este é o vídeo mais importante que eu jamais fiz e acredito que não haverá outro mais importante que eu possa vir a fazer. Mas como que tudo isso passou batido para mim? Porque a teologia, ela vem com uma influência globalista enorme. Então, quando nós nos formamos em teologia, vem aquela teologia formatada e passa por cima de todas as principais referências bíblicas que apontam a terra plana, principalmente a parte principal, que é o livro de Gênesis, capítulo 1. Esse livro, estudei neste livro, História da Igreja Cristã, da Asch, publicado pela Asch. Eu estudei no seminário neste livro, era livro-texto. O judaísmo não era nada. A história de Abraão, Moisés, Melquisedeque, os profetas, não era nada. Está nesse livro aqui. Então os teólogos saem do seminário aprendendo a desprezar a nossa fé. Viram aí? Os teólogos saem do seminário desprezando a fé cristã, ao invés de saírem de lá apoiando, sem nenhuma restrição, o texto bíblico. Então eles saem de lá, eles aprendem justamente a duvidar da Bíblia. Então os teólogos saem do seminário aprendendo a desprezar a nossa fé. Agora, imagina se eles são corajosos de sustentar essa fé. Eu não tenho visto coragem. Eu tenho visto um monte de covarde
E na Bíblia fala que os covardes não ingressarão no reino de Deus. Tá? Eles têm covardia em justamente apoiar o texto bíblico contra essa mentira desse heliocentrismo, essa religião satânica. Agora tem este livro, que é a História Geral da Bíblia, que ela vai comentar. Prestem atenção, tá? Não fiz foto dele porque ele não tem nada escrito. Vamos ver o que eu pesquei aqui para vocês. Capítulo 1, Gênesis. O vácuo primitivo, sombra e luz, a terra e o mar, a expansão, a criação, a benção de Deus. Capítulo 1. Mas eu vos trago aqui segunda carta de Pedro 3:5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada das águas e do meio da água subsiste. Então, voluntariamente, ele colocou aqui o vácuo. E eu tenho que provar para eles, cientificamente, que o vácuo é vácuo. Tá bom? Do vácuo não sai nada. O vácuo não absorve, não protege, o vácuo só absorve. Olha isso aqui. Então vocês podem ver aí, né, que um dos temas tratados nesse capítulo 1 desse livro, o Gênesis, ele tem aí o subtítulo de O Vácuo Primitivo. Então essa concepção, é justamente essa concepção de que o firmamento é uma expansão atmosférica, e após isto existe um vácuo totalmente antibíblico. Essa concepção é antibíblica, é uma concepção de fracos, de pessoas que não querem afirmar a veracidade bíblica acima da mentira dessa falsa ciência. Está aí, 2 Pedro 3,5. Mas isso tudo, gente, de certa forma comprova a realidade e a veracidade da palavra profética. Veja aí, eles voluntariamente, eles ignoram isto, é uma coisa voluntária. Não é que eles não saibam, é que eles têm a má fé realmente implantada no coração, certo? De voluntariamente ignorar isto. É uma decisão. Eu decido crer na palavra ou eu decido crer no heliocentrismo, essa religião que tomou conta das igrejas, dos seminários, da cabeça dos crentes. Então eles estão aí sendo enganados voluntariamente e enganando a outros. Tá? Eles ignoram isto voluntariamente, que não existe vácuo. Tá? Eles ignoram essa verdade, que o que existe acima de nós é um oceano primordial. História Geral da Bíblia. Um amplo estudo sobre a Bíblia à luz da ciência moderna, 1958. Não vou ler o nome do autor, que é a mesma coisa, tá? Pema Pesson. Se você ver aqui esse nome, pesquisa na internet, você vai achar ele em tudo que é lugar, inclusive na Academia Brasileira de Letras, tá bom? 1958, esse é o primeiro volume. Dá a impressão de uma coisa feita às pressas, porque soltou o primeiro volume. Não sei se soltou os demais, só tenho este, e por sinal que quero devolver. Pertence ao pastor que me ungiu pastora, tá? Me emprestou e eu nem li, nem devolvi, mas essa noite, por obra e graça divina, eu acordei às 3 horas da manhã para trabalhar aqui para vocês no YouTube. Acordei às 3 horas da manhã, meu computador não estava comigo, meu celular não estava comigo, meu tablet estava descarregado. Eu me vi numa ilha deserta sem internet. Aí eu olhei para o livro olhou para mim. Eu falei, é hoje que eu vou ler esse livro.
quando eu abri no primeiro capítulo, eu encontro isso. Um estudo profundo e amplo sobre a Bíblia à luz da ciência moderna. Isso em 1958. Pode-se dizer, à luz da NASA, né? É a Bíblia à luz da NASA. Sendo que todas essas culturas aqui, ó, tinham noção muito bem. Eles tinham noção, eles não tinham interpretações corretas, válidas, como até hoje não temos. Ninguém tem um modelo completo e correto, tá? Tem essa... Cadê? Aqui, ó. Olha aqui, a desinfeliz aqui, ó. Tá bom? A importância do Gênesis. O sentido do Gênesis. Religião e ciência. O sentido do Gênesis é isso? Não admira que os jovens que entram na faculdade de teologia saem de lá decepcionados. Abandonam, largam, desviam. Porque é teologia? Vai falar de quê? O sentido do Gênesis, religião e ciência? Para falar isso aqui que já está no capítulo 1? Agora vai ver o que está no capítulo. Olha que bonito. O Gênesis diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o que ele está dizendo aqui? O vácuo primitivo. Olha aqui. Então, esse livro aí que ela está mostrando, tá? Espero que vocês acessem aí o link que eu vou deixar. Vou deixar aí na tela final e também no cards. Vou deixar esse vídeo para vocês poderem acessar e verem esse estudo muito bom, tá? Feito aí pela Sheila, do canal Manifesto Terraplanista. Então, aqui ele diz que o vácuo primitivo é que existia. E a Bíblia diz que existia um oceano primitivo que está acima de nós. Pelo poder de Deus. Existe aí o firmamento, que é o domo, que é o céu sólido. Na minha concepção, e na concepção também de Flávio Joséfo, que está lá no livro dele, A História dos Hebreus, é construído de cristal. Na verdade, ela conseguiu demonstrar que existe uma conspiração. E essa conspiração da NASA, desses defensores da ciência moderna, com determinados indivíduos, que ela diz lá, e eu concordo, são maçons, esses conseguiram se infiltrar na igreja, e começou com os jesuítas, tá? Copérnico era um jesuíta, eles conseguiram infiltrar o sistema deles, currículo escolar, certo, abrangente aí, que tenta justamente formar cidadãos ateus, pessoas ateias e descompromissadas com a verdade que está nas Escrituras. Então, o nosso objetivo é justamente combater isso. Até chamar você, cristão, que crê na Bíblia, pare de acreditar neste heliocentrismo. Comece a ler a sua Escritura, a Escritura Sagrada, o texto sagrado, a partir da concepção de que a Terra ela está imóvel, que o Sol e a Lua giram acima de nós, são menores do que a Terra. Porque assim você vai ver que a sua Bíblia faz sentido. Você vai deixar de ser um crente ou um cristão esquizofrênico. E ora bolas, se é possível esta falsa ciência colocar em sua cabeça que toda a concepção cósmica que se encontra na Bíblia está errada, então se eles conseguem fazer com que determinados versos bíblicos percam a sua validade, quanto tempo vai levar, meu irmão, para que toda a Bíblia perca realmente a sua relevância? Porque ela já perdeu a relevância na sua vida. Você reduziu a Bíblia apenas a preceitos morais, códigos morais. E é isto que o diabo quer. Ele não quer que você entenda que a palavra de Deus ela tem influência em tudo. E ela começa realmente lá na realidade em que nós vivemos.
É a partir da nossa visão de realidade que ela começa a realmente ter valor. Mas você não consegue compreender isso, pois o diabo te cegou. Fica a dica.